enviando Jeremias a Jerusalém. O versículo 1 fala: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Aqui, irmãos, lembro-me de ti. Aqui Deus, ele tinha saudade do seu povo, quando este vivia no primeiro amor e o seguia no deserto em total dependência. A mocidade diz respeito ao período em que os hebreus foram libertos da escravidão e firmaram aliança com o Senhor. Você conhece a história. Israel, os hebreus, eles ficaram 400 anos lá no Egito. Você conhece a história. Deus os livrou. No deserto era chamado primeiro amor. Eles dependiam de Deus totalmente. Você sabe que quando a pessoa depende de Deus totalmente, ela é uma. Quando ela não depende de Deus, ela é outra. Isso acontece também no cristianismo. Apocalipse, Deus fala assim: arrependa-te e volta ao primeiro amor. E você, como é que está? Você tem estado na dependência de Deus? Você tem estado na dependência do Senhor? Dependendo do Senhor. É aquele período que até para comprar um par de sapato, a gente orava, chorava, namorava o sapato e pedia: Senhor, me dá. Isso é a dependência de Deus. Porque quando começa a ter condição, eu quero aquele ali, eu quero aquele. Então, como é que está a sua dependência do Senhor? Depois, irmãos, o versículo 3 fala assim: então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Israel era santidade para o Senhor. É que aos olhos de Deus, queridos, Israel representava as primícias, ou seja, isto é, a parte mais valiosa da colheita. As primícias eram consagradas ao Senhor e entregues ao sacerdote. Em Números, no capítulo 18, versículo 13, você pode no canal LED, você vai encontrar uma mensagem sobre isso. Inclusive, no segundo domingo, nós temos o culto das primícias, onde a pessoa leva uma oferta ao Senhor. E aqui Israel, Deus diz que Israel era a primícia do Senhor. Era o primeiro, era aquela, como se fosse aquela primeira colheita. Israel, eles tinham uma dependência de Deus. Então eles buscavam o Senhor, é a primeira coisa que eles faziam. O que é que você tem feito? Você tem buscado ao Senhor primeiramente? Então, todos os que se atrevessem a se levantar contra a nação seriam considerados culpados. Olha, irmãos, quando você depende de Deus, ai daquela pessoa que se levantar contra ti. Amados, isto é promessa de Deus. Quando nós estamos nas mãos de Deus, dependemos a Deus, somos fiéis a Ele, ai daquele que se levantar contra nós. É promessa de Deus. Você não tem nem que se preocupar se você está em comunhão com Deus, ai daquele que se levanta contra ti. O versículo 5 diz: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Deus, amados, poderia ter cometido contra o seu povo para ser abandonado? Deus aqui está fazendo a pergunta, porque o povo havia abandonado a Deus. Então agora ele está fazendo uma pergunta: ei, o que eu fiz contra o pai de vocês? O que eu fiz contra os pais de vocês? Porque eles me deixaram, eles me abandonaram. Meu querido, minha querida, não abandone a Deus jamais. Tem gente que abandona a Deus quando está enfrentando lutas. Eles ficam desesperados e passam a não acreditar que Deus vai socorrê-los. Outros
abandonam a Deus quando estão bem de vida. Então Deus ele faz a pergunta: por que teus pais me abandonaram? Se essa palavra chegar a alguém que está desviado, e tomara que chega, Deus ele está fazendo essa pergunta a você: ei, por que você está me abandonando? Deus fez essa pergunta a Israel, isto é, por falsos deuses que não passavam de obras feitas por mãos de homem. Eles rejeitaram a Deus para andar atrás de deuses feitos por mão de homem. Sempre quando a pessoa abandona a Deus, é porque ela está atrás de alguma outra coisa. Se ela estivesse na presença de Deus, Deus não iria aceitar. É como muitas pessoas casadas, às vezes elas abandonam o seu cônjuge. Por quê? Por quê? Depois vem o resultado. Por que ela abandonou? Então, amados, o versículo 6 e 7 diz: e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comeres o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Queridos, minha terra, o nosso Deus, queridos, ele deixa claro sua autoridade sobre a terra de Israel, pois ela lhe pertencia. Sendo este território fértil e rico, o Senhor escolheu e deu a um povo pequeno e frágil, que outrora era escravo. Como pode alguém receber tudo e depois desprezar quem beneficiou? Aqui, irmãos, Deus é uma queixa divina, é uma queixa que ele está fazendo, porque Israel, eles eram um povozinho que vivia numa terra seca, que vivia numa terra árida. Deus pega aquele povo fraco, frágil, pequeno, coloca eles numa terra que mana leite e mel, numa terra boa, e depois de próspero, eles deixam ao Senhor. Queridos, todos nós queremos prosperar. Às vezes nós achamos que a nossa prosperidade está demorando. O Senhor Deus, ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes tem áreas da nossa vida que Deus segura a bênção, retém, ele faz a gente depender dele, para a gente não fazer bobagem, para a gente não fazer besteira. Eu tenho certeza que você deve ter conhecido um monte de pessoa que quando a vida dela era seca, era amargurada, era frágil, ela vivia na presença de Deus. E quando ela, agora sou eu, ela deixou os caminhos do Senhor. Às vezes ela até está numa igreja, mas ela não depende mais do Senhor. E quando o homem deixa de depender de Deus, é aí que vem o seu fracasso, a sua ruína. O versículo 8 fala: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam a Baal. Os que tratavam da lei não me conheciam. Os sacerdotes, profetas, as lideranças de Israel se corromperam, abandonando o único e verdadeiro Deus. Queridos, isto aqui é Jeremias. É algo que foi profetizado 500, 700 anos antes de Cristo. E hoje, passaram-se mais de 2000 anos depois de Cristo. E como é que está hoje? Será que esse versículo não cabe hoje também, irmão? Será que não tem pastor abandonando a Deus? Será que não tem sacerdote abandonando a Deus? Será que não tem profeta hoje abandonando a Deus? Será que não estão esquecendo da lei hoje de Deus? Será que não estão prevaricando? Será que não estão se corrompendo hoje também? Muitos líderes. É interessante que isso aqui foi 500 anos antes de Cristo, 500, 600 anos que ele profetizou. Mas e hoje? Será que não
ocorre a mesma coisa. E continuando o versículo 11, ele fala: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia meu povo trocou a sua glória. Aqui nos fala, irmão, de insensatez. O povo deveria olhar para os demais povos e constatar que nem mesmo as nações pagãs eram capazes de trocar seus deuses. Olha, irmãos, o que Deus fala para eles. Deus manda eles olhar para as nações pagãs. As nações pagãs eram fiéis aos deuses que eles criam e o povo de Deus o havia abandonado. Queridos, será que isso não acontece hoje em dia? Quantas pessoas que amam o pecado e ela não abandona o pecado de jeito nenhum? Quantas pessoas amam seus ídolos, seus deuses, suas imagens e não os abandona de jeito nenhum? E muitas vezes aqueles que chamam pelo nome do Senhor, pelo Deus Altíssimo, o abandona. Era isso que Deus estava aqui questionando. Era uma queixa divina. Meu querido, minha querida, não abandone a Deus por nada. Não vale a pena. Queridos, o versículo 13 fala: porque o meu povo fez duas maldades. Vamos ver que maldades foi essa? A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não tem água. Queridos, manancial de água vivas, o que é isso? É assim que Deus se define para o povo de Israel. A queixa do Senhor aqui, amados, é que a nação cometeu uma loucura por causa da cegueira espiritual. Lá no Oriente, irmãos, a água é extremamente valorizada, pois não é encontrada com facilidade, como em outros lugares do mundo. Assim, ter uma fonte significava prosperidade. Quem tinha fonte lá era próspero, era rico. E Deus fala para eles: olha, eu sou o manancial de água viva. Meu querido, minha querida, Deus é o manancial de água viva. Eu tive a oportunidade de ser missionário no Nordeste durante 15 anos. Lá tem água, não como aqui. Então lá você aprende a valorizar a água. E o povo de Israel não estava valorizando a água que tinha, a água que vinha de Deus. Queridos, Deus é um manancial de água viva na nossa vida. Amém? O versículo 17, 18. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Israel, queridos, havia deixado o Senhor e passou a beber das águas do Egito e as águas da Assíria, ou seja, ele buscou alianças políticas com povos estrangeiros, embora ou fosse determinado por Deus que não fizessem isso. Eles foram buscar proteção em países que eram inimigos deles. Amados, o versículo 19, a tua malícia te castigará. O que quer dizer isso, pastor? É que há pessoas que aprendem somente do modo mais difícil, isto é, sentindo na pele os resultados de dor e de vergonha que o pecado traz. Israel iria sofrer na pele a consequência da sua escolha. Talvez você conhece pessoas que estão sofrendo na pele resultado das suas decisões. Vamos orar agora? O versículo 20 a 29, leia todo esse capítulo depois, ele tem 37 versículos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredireis. Aqui, irmãos, Deus estava falando com eles o seguinte, sobre uma esposa que havia se tornado prostituta. Porque Israel, espiritualmente, é como se tornasse prostituta, tivesse deixado ao Senhor. Então, é muito importante estar na presença do Senhor. Esse capítulo 2 de Jeremias trata disso. Quando eles haviam deixado o Senhor, e o Senhor estava dizendo que eles haviam feito loucura. Meu querido, minha querida, talvez você esteja passando lutas grandiosas, mas não deixe o Senhor. Querido Deus e Pai, que o teu Espírito Santo use essa palavra
para fortalecer o caráter cristão, o caráter espiritual deste homem e desta mulher. Senhor, sabemos que a luta não é fácil, sabemos que muitas vezes ela vem com força, para trazer angústia, para trazer tristeza. Sabemos que muitos são os conselhos para as pessoas abandonar o teu caminho, a tua presença, mas que essa palavra seja um alimento para o coração deste homem e dessa mulher, que talvez está chorando, que talvez está dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas que o Senhor entre com a tua graça, com a tua paz, com a provisão, porque tu és o socorro bem presente na angústia. Amém? Olhe que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito,